Bom dia, irmãos e irmãs, graça e a paz do nosso Deus, amém? Bom, eu sou Leonardo, sou pastor da Igreja Presbiteriana há 16 anos. Hoje pastoreio uma igreja numa cidade chamada Campo Limpo Paulista. Em algum lugar aí saiu que eu sou pastor da igreja de Pinheiros, mas eu não sou pastor da igreja de Pinheiros, sou pastor dessa igreja em Campo Limpo Paulista. Talvez a questão com Pinheiros é porque tem vários trabalhos lá que eu já participei, e aí como o nome fica, se você procurar vai aparecer, então é isso, mas na verdade eu sou pastor dessa igreja, uma igreja que eu estou no 2º ano lá, um trabalho de revitalização, e nós temos também olhado para o aspecto da inclusão, e eu não sei quem estava aqui ontem, para não ficar sendo repetitivo. Quem estava aqui ontem? Só sinaliza. Nós temos, então, algumas pessoas que não estavam, né? Eu disse ontem, num momento aqui da palestra, que eu fui diagnosticado tardiamente com autismo e com altas habilidades, ainda que as altas habilidades não é um diagnóstico, é apenas uma constatação, mas isso me coloca num grupo de pessoas que a gente chama de dupla excepcionalidade, né? O que significa que meu cérebro é 2 vezes bugado, 2 vezes ele tem problema, ora para correr demais e ora para ser uma lesma. Então, a grande questão é como que eu vou conseguir conciliar as duas coisas, né? E depois que eu fiz o seminário, continuei estudando e fiz a faculdade de psicologia, então sou psicólogo clínico, atendo na clínica, tenho uma clínica e tenho trabalhado com o que é chamado de neuropsicologia, que é uma especialidade dentro da psicologia, onde a gente faz avaliações. Então, a identificação ou a avaliação, ela passa por um processo, né, de várias estratégias para que a gente chegue ao diagnóstico. Se você tem filho ou alguém perto de você já fez um diagnóstico, você sabe que é um processo um pouco lento, envolve questionários, envolve entrevistas, envolve testes e uma série de coisas. Então eu tenho trabalhado com isso já há alguns anos e também tenho colaborado, ainda que timidamente, com algumas igrejas, no sentido de ajudá-las a se tornar uma igreja inclusiva, uma igreja acolhedora, na verdade é o melhor termo na minha opinião. Aí a gente acolhe e dentro do acolhimento a gente tem a inclusão, a adaptação, aquilo tudo que for necessário, né? Não sei se é o caso aqui, mas também lá no estado de São Paulo, eu moro em Barueri hoje, falar igreja inclusiva pode soar como uma coisa que não é muito o que a gente espera, né? Igreja inclusiva não tem relação necessariamente com pessoas com deficiência, mas tem a ver com uma igreja LGBTQI+. Então, eu prefiro usar o termo igreja acolhedora, porque aí a gente evita maus entendidos, vamos dizer assim. Mas ficou um desafio grande para mim hoje, que é o tema, né? Como levar uma criança com deficiência a Cristo. E ao mesmo tempo que eu queria criar expectativa no coração de vocês sobre alguns apontamentos que a gente pode fazer para que isso aconteça, eu preciso de antemão dizer que eu não estou prometendo para você que isso é possível fazer de uma forma simples, rápida, e que você vai ter evidências concretas na sua mão para dizer que isso tudo aconteceu da forma como a gente está dizendo aqui, tá bom? Quero convidar você, eu vou pedir para passar o slide, a ler comigo o texto bíblico de Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 15, e eu coloquei ele aqui no slide, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, é que a minha Bíblia, eu fui descobrir depois que eu comprei que ela é Almeida atualizada e mais alguma coisa. Então tem alguns termos que não são iguais.
Nova Almeida. Então, assim, diz o texto. Romanos 10, do 9 ao 15. Se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Eu quero começar contando uma história que aconteceu numa escola bíblica de férias há um tempo atrás. Acho que todo mundo deve ser meio que nacional o conhecimento de uma música do Homenzinho Torto. Já ouviram? Havia um homenzinho torto que vivia numa... E a gente fez uma EBF na cidade de Jaú. E está todo mundo lá se divertindo e ninguém tinha parado para pensar ou para ter a sensibilidade de olhar que tinha um menino com paralisia cerebral. Tinha tido, né? E ele era, literalmente, me permita usar essa expressão, torto. E quando começou a cantar a música, ele cutucou uma moça que estava acompanhando ali e falou assim: essa música é para mim? E é óbvio que isso deixou todo mundo sem saber o que dizer. Porque você lembra o que diz o término da música? Porém, Jesus o endireitou. E aí, obviamente, ele fez o questionamento: Jesus vai me endireitar? E aí? Como que a gente sai de uma saia justa como essa? Uma outra coisa que já aconteceu foi uma mãe de um menino autista não verbal que chegou para mim e falou: pastor, como que eu posso lidar com o texto de Romanos 10, onde diz que é necessário confessar com a boca? Meu filho não fala. Então ele, automaticamente, isso já o exclui dos eleitos? Ou então uma pessoa muda. Como que a gente lida com esses dilemas, com essas questões? Será que há um critério bíblico, então? A gente pode olhar para isso e falar: bom, então, todo mundo que não fala, pronto, já está fora. Porque se está dito aqui que é para falar e não está falando, então, a gente já pode entender que todos aqueles que são não verbais já estão fora daquilo que é o plano de Deus? Alguém tem coragem de afirmar isso? Eu não tenho, em absoluto. Até porque o texto está dizendo de uma conjunção de fatores muito maior do que simplesmente verbalizar. Porque tem muita gente que verbaliza, mas o coração não creu no coração. Inclusive tem gente que prega, tem gente que anuncia, tem gente que faz um monte de coisa e não creu no coração. A grande questão, então, é a gente entender o que o texto está dizendo, de que existem inúmeros fatores que vão levando a gente a entender que essa pessoa de fato crê em Cristo. Só que esses fatores necessariamente não são os fatores que você espera ou que a igreja catalogou como critérios específicos de alguém que é de fato um cristão. Eu trabalhei com um missionário por 10 anos, ainda que missionário a gente nunca deixa de ser, mas esse aspecto missionário em tempo integral eu vivi por 10 anos. E eu trabalhava com caminhoneiros, prostitutas e pessoas da estrada. A coisa mais comum que tinha era a gente chegar para conversar com um caminhoneiro
e falar, olha, eu vim aqui apresentar Jesus para você, e ele falar, não, mas eu já creio em Jesus. Ah, que bom. Aonde você congrega? Não, não congrego. O que é congregar? Mas que igreja você é? Não sou de igreja nenhuma. Ah, mas como que é então? Conta a sua experiência. E a pessoa dizia o seguinte, teve um dia que eu estava num posto, tinha lá um pastor com uma caixinha de som, ele pregou, falou que quem quisesse aceitar Jesus era só ir lá na frente. Eu fui, e então agora eu sou. E quais são as evidências que você, né? É lógico que a gente não falava desse jeito com o caminhoneiro, né? Mas quais são as evidências que você é crente? Não tinha. Mas porque um dia ele foi lá e disse um sim na frente das pessoas, ele entende que ele é. E aí a gente começa então a entender que às vezes a gente tem um apego a algumas coisas, só que essas coisas elas são mais para satisfazer o nosso coração do que para de fato concretizar aquilo que Deus quer na vida das pessoas. E agora eu vou tentar fazer isso ficar um pouco mais claro. Todo mundo quer que a criança, em determinado momento, diga, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E que venha aqui à frente e seja batizado e faça as coisas. Todo mundo quer que isso aconteça. Mas necessariamente isso não vai acontecer com todo mundo. Até porque se fosse para cada um de nós contar qual foi a nossa história de conversão, tenho certeza absoluta que nenhum de nós teria uma mesma história. Nenhum de nós teria a mesma experiência a descrever. Ainda que a sua conversão foi no mesmo dia que o meu, no mesmo lugar que eu... A gente estava no mesmo lugar, mas ainda assim a sua experiência é absolutamente diferente da minha. Tem gente que ao receber Cristo, ou melhor, ao ser recebido por Cristo, tem uma convulsão de emoções. Chora, ri, se joga no chão, começa a confessar pecado alto. E tem gente que se falar assim, mas qual foi o dia da sua conversão? A pessoa vai falar, olha, se falar a verdade, eu tenho dificuldade para falar qual é o dia que eu fui convertido. Para mim parece que foi mais um negócio assim, pouco a pouco, assim, até que um dia eu entendi mesmo que Jesus era o Senhor da minha vida. Mas não teve aquele dia, aquele sermão, aquele apelo para eu vir lá na frente e aí tudo isso acontecer. Então a primeira coisa que a gente precisa começar a pensar é que talvez o nosso modelo do que é aceitável para a pessoa ser ou não, né, um cristão, ou para a gente ter evidência ou não de que essa pessoa de fato aceitou a Cristo, é bem diferente daquilo para pessoa para pessoa. Eu vou entrar em alguns temas aqui e depois eu espero que dê tempo da gente abrir para a pergunta. Pode passar. Ah, essa foto tinha que estar no começo, né? Mas depois eu volto nela. Pode ir. Então, algumas questões teológicas que a gente precisa pensar e elas ajudam a nortear aquilo que a gente vai caminhar para anunciar para essa criança Jesus. Primeiro, a gente precisa vencer algumas concepções que são equivocadas. A primeira é de que criança não tem pecado. E aí, principalmente no autismo, você já deve ter ouvido um termo que quando eu ouço me dá até um arrepio assim na coluna. Ah, é um anjo azul. Né? Um anjo azul. Isso é um negócio que deixa a gente preocupado. Porque quando se diz isso, a impressão então é que essa pessoa, que essa criança, que esse adulto não tem pecado? Não depende de Cristo? Se a gente caminhar nessa perspectiva, a gente vai ter que entender que o texto bíblico, então, não contemplou os autistas. Porque o texto diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus. Então, se o autista não precisa, ele está correndo à margem, né? Paralelo, porque então ele não entra nessa concepção. É possível, biblicamente, a gente fazer esse exercício de fazer isso? Não é. Então, por mais difícil que seja a nossa concepção do que é, ou de como essa criança vai chegar a Cristo,
A gente precisa entender aquilo que é o ordinário do que a palavra de Deus diz. E o ordinário da palavra de Deus é: você precisa pregar e essa pessoa precisa consentir. Ah, mas isso significa que você está colocando Deus contra a parede e Deus só pode agir desse jeito? Não. O que eu estou dizendo é que Deus mesmo diz que é assim. Agora, quem sou eu para dizer que Deus só vai agir desse jeito? Se Deus quiser salvar, Ele salva quem Ele quiser. Inclusive, crer na doutrina da eleição é exatamente isso, né? Não existe uma seta na cabeça de vocês aqui dizendo: esse aqui é eleito, esse aqui não é, esse aqui é eleito, esse aqui não é. A gente não sabe. Não é pelo rosto, não é por um aspecto físico que a gente sabe. E você já deve ter tido a experiência de conhecer uma pessoa que nitidamente estava longe de Cristo pelas atitudes e que daqui a pouco foi convertida, e aí você olha e fala: mas é o próprio Jesus que está aqui? E o inverso também já deve ter acontecido com você. Você acompanhar uma pessoa que você falava: essa pessoa com certeza é uma cristã. E daqui a pouco acontece alguma coisa e a pessoa muda de atitude, blasfema contra Deus, você fala: mas aquela pessoa está agindo assim agora, como que isso pode ser? Não é? Então a gente não tem esses elementos, mas o que a gente precisa entender é que a ideia de que a criança não tem pecado, ou de que o autista não tem pecado, ou que há um anjo azul, ela precisa ser eliminada do nosso pensamento. Por quê? Porque se é um anjo, então eu não preciso fazer nada, Deus que cuida. Agora, se é uma pessoa com pecados, aí é obrigação da igreja. Aí passa a ser uma responsabilidade nossa entender, planejar, construir uma metodologia para que a gente consiga chegar ao coração dessa criança. Uma pessoa com deficiência é um castigo. E se há um castigo, então Deus é que tem que lidar com isso. Não adianta a gente vir tentar mexer com essas coisas. Estava conversando com a Magali estava me contando que no mundo islâmico, uma criança que nasce com deficiência, ela é entendida como se Alá estivesse provando essa criança. E por Alá estar provando essa criança, ninguém pode interferir naquilo que Deus está fazendo na vida dela. Por isso você não pode ter um tratamento. Porque se você tiver um tratamento, você vai interferir no que Deus quer fazer na vida daquela criança. Ou seja, é uma concepção, é uma cosmovisão em que a criança nasce com deficiência e ela vai ter que se virar. Nenhum tratamento, nada. Ela tem que esperar que Deus faça algo na vida dela para que isso dê certo. E aí você olha para isso e fala: mas essa concepção é uma concepção absurda. Não é? Mas aí quando a gente vem para o modelo da igreja, a gente fala: não, deixa a criança aí, uma hora ela vai acreditar. E a gente não é intencional em fazer alguma coisa para que aquela criança, adolescente ou adulto, venha a entender. Deus vai salvar todas as pessoas. É outra concepção que a gente precisa lidar. Por mais incômoda que ela seja, a gente precisa lidar com essa concepção teológica e bíblica. Nem todos vão ser. Ah, mas se nasceu com deficiência vai, né? Porque já está sofrendo aqui. São todas concepções que podem parecer estranhas ao seu ouvido, mas são concepções do dia a dia. Eu estou cansado de ouvir esse tipo de coisa. Já que sofreu aqui, não vai, né, pastor? Né, pastor? Difícil, não é? Mas não tem como explicar isso. Deus estabeleceu o meio ordinário para que a igreja realize a evangelização e a gente precisa entender esse meio ordinário, ainda que a gente vai sempre crer na graça de Deus e na forma como Deus vai entrar na vida daquela pessoa específica e como Deus vai agir na vida daquela pessoa em específico. Pode passar. Outra coisa que a gente precisa entender são questões históricas. Primeiro, que o conceito de que a criança é importante é novo, é recente. Até pouco tempo atrás, criança era ou um mini adulto, tinha que trabalhar como um adulto, fazer as coisas como um adulto, ou ele não importava.
Então essa concepção de criança, de escola, de tudo mais, isso não tem 500 anos, gente. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que os reformadores, Lutero, Calvino e outros, foram pioneiros no sentido de olhar para as crianças e de se importar com as crianças. E não é simplesmente dizer isso, mas eles tiveram ações práticas para mostrar que as crianças eram importantes. E alguns exemplos interessantes são: talvez você saiba que Martinho Lutero era um compositor, um músico. Ele compôs músicas que eram para crianças cantar. Isso é uma coisa inédita, não existia. Uma outra coisa que ele fez foi escrever catecismos. Catecismo nada mais é do que uma estratégia onde você tem perguntas e respostas com embasamento bíblico. Então você tem uma pergunta: quem é Deus? E aí você vai responder com base em textos bíblicos quem é Deus e as referências bíblicas. Isso foi feito por reformadores. Calvino fez isso. A nossa igreja, por exemplo, a gente tem o catecismo maior e breve, o maior e o breve de Westminster, que é exatamente a mesma ideia, a mesma concepção. E Calvino ainda tem uma coisa muito interessante na história dele, que ele ficou bastante tempo em Genebra, e no meio de um monte de problemas lá que tinha, ele construiu uma escola, que hoje é a Universidade de Genebra. Só que quando Calvino foi construir, não ele literalmente, né, porque eu acho que ele não dava conta nem de carregar 2 tijolos, cheio de doença. Mas quando foram construir a escola, Calvino foi literalmente no lugar onde seria construída a escola, e ele escolheu um espaço num topo assim, para que ali fosse criado o que a gente hoje ia chamar de playground. Parquinho. Porque a concepção dele era que as crianças precisavam estudar e precisavam ter um tempo de diversão. E não exagerando, mas ele escolheu o melhor lugar para o parquinho. E a construção ficou ao lado. A gente está falando de uma concepção de pouco menos de 500 anos. Mas essa é a história da nossa teologia. Um olhar para a criança, um olhar, e menino e menina, hein? Que era uma coisa também que não acontecia, né? Era só menino que tinha direito, aí passou a ter meninos e meninas estudando. Então, está na nossa veia histórica um olhar diferenciado para aquele que é marginalizado. E aí você pode dizer assim: ah, mas Calvino nunca falou sobre pessoas com deficiência. Bom, há 50 anos atrás ninguém falava também sobre isso, há 20 anos atrás ninguém falava sobre isso. Mas o fato dele ter olhado para as crianças já foi extremamente inovador. Porque ninguém olhava para as crianças. Então o nosso desafio atual, já que agora a gente olha para as crianças, existe ministério infantil na igreja, existe classe infantil, existe material, existe um currículo de ensino para as crianças, a gente precisa nesse momento então olhar para o que seria a atualização desse movimento reformado, que é olhar para essas crianças que têm uma questão ímpar, e aí então preparar, promover coisas para que elas recebam da palavra de Deus. Tem uma frase de Lutero, pode passar, que é a seguinte: se o reino de Deus vem com poder, precisamos começar com as crianças e devemos ensiná-las desde o berço. Concepção de Lutero. E ainda tem um comentário em um dos livros de Lutero que é o seguinte: se a gente já ensinar a criança desde sempre na palavra de Deus, a gente vai ter, eu não vou lembrar a palavra exata que ele usa, mas é como se fosse assim. A gente está fazendo, vou usar um exemplo meio diferente, mas assim, a gente está fazendo um investimento na planta. É mais barato, mais eficiente, e quando crescer a gente já está garantido. Né? Essa questão de olhar e de ensinar as crianças. Então a gente tem duas concepções, uma teológica e uma histórica.
Pode passar. Agora a gente tem uma questão mais para o lado cognitivo, intelectual, que é importante a gente entender. Bom, crianças que têm transtorno do neurodesenvolvimento, seja autismo, TDAH, dislexia ou qualquer outra condição, via de regra, elas têm dificuldade em 3 áreas, que é o que é chamado de função executiva. Função executiva, ainda que seja um pouco problemático a gente ficar localizando coisas no cérebro, teve uma época que as coisas eram bem definidas assim. Hoje a gente entende que se você tem uma lesão em uma área cerebral, seu cérebro vai se adaptar, em certa medida, para compensar aquilo. Então, ainda que tenha uma localização, mas o cérebro todo funciona. E outra coisa, só para talvez deixar você triste, mas preciso fazer isso. Sabe aquela concepção que a gente usa só 20% do cérebro? É mentira. A gente usa 100%. Só que o cérebro é uma musculatura. Então, quanto mais você exercitar, mais tônus muscular você vai ter. Mais agilidade você vai ter, mais força você vai ter. Então, assim, não despreze as palavras cruzadas. Não despreze a paciência do joguinho do computador, sabe? Paciência lá, que fica estratégia. Não despreze essas coisas. Porque isso tudo ajuda a gente, de fato, a manter essa musculatura bastante rígida, bastante fortalecida. A função executiva, de modo geral, a gente compreende que ela está no córtex pré-frontal, que é a última parte que o cérebro se forma, que é bem aqui atrás da testa. A função executiva, ela é responsável por 3 grandes áreas da vida. O controle inibitório, que envolve, por exemplo, o controle de impulsos. Então, quando a gente faz uma avaliação e a criança é diagnosticada com TDAH, o T é transtorno, o A é atenção. O H é da hiperatividade. O D é de desatenção? Agora eu fiquei em dúvida. Déficit. Isso. É que isso aqui que aconteceu agora chama disfunção executiva. É exatamente esse o problema que a criança tem. Ela vai se perder na informação, né? Então, na função executiva, a gente vai ter esses 3 elementos e o primeiro deles é o controle inibitório. E no controle inibitório e na avaliação que a gente faz no TDAH, a gente vai ter a impulsividade. É exatamente, impulsividade todo mundo tem. Todo mundo vai ter um impulso em algum sentido positivo para fazer alguma coisa. O problema é que uma criança que tem uma desregulação nisso, ela não vai ter controle desse impulso. Então, é aquela criança que, ainda que você ensine, ela vai falar na hora que não é adequado. Ela vai agir na hora que não é adequado. Ela vai, muitas vezes, se comportar de um jeito que não é o esperado. E isso, em adulto, acontece também. Então, é claro que com o adulto a gente vai tendo sempre mais dificuldade de fazer as coisas e o que é aceito numa criança acaba não sendo aceito no adulto. Mas aquele adulto muito sincerão, sabe? Você pergunta, e aí, gostou da minha roupa? Ele fala, não, ficou horrível. Então, isso tem a ver com a questão do controle de impulso. Ou então, vai comer alguma coisa e fala que não gostou. E não faz aquele jogo social de, pelo menos, ficar calado. Né? Que é o típico. Né? Uma outra coisa que acontece na criança é a memória operacional. E essa memória operacional, ou memória de trabalho, dependendo da literatura vai ter um nome diferente, é a nossa capacidade de pegar informações, carregar essas informações. Sabe quando a gente está assistindo um vídeo que a barrinha vai correndo? Ele está carregando a informação. É mais ou menos isso que está acontecendo com a gente. A gente carrega a informação
E a memória de trabalho é a capacidade de manipular essas informações. Para depois depois de ter estruturado, a gente verbalizar isso. Também é uma área que está prejudicada na pessoa que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento. E a flexibilidade cognitiva é o que o nome sugere, uma incapacidade de criar respostas alternativas para alguma coisa. Então eu vou dar um exemplo para você de como isso é testado no consultório. Por exemplo, a memória operacional, ela é muitas vezes testada com um teste chamado dígitos. Esse teste dos dígitos, você vai falar uma quantidade de números para a pessoa, numa ordem, e ela precisa te responder. É mais ou menos o que a gente fazia antes, agora ninguém faz isso mais, quando você falava, anota o meu número de telefone. 9410 e a pessoa repetia esses números. Hoje você não faz mais isso, você fala, compartilha comigo o contato. Não é? Então, às vezes a gente não sabe nem nosso próprio número. Né? A gente sabe mais o CPF hoje do que o número de telefone. Até porque os números de telefone antes duravam uma vida inteira, né? E hoje o número de telefone a gente troca igual troca de roupa. Só que essa é uma forma de olhar. Tem outra forma, que é quando você fala para a pessoa, você dá uma quantidade de números para a pessoa e pede para ela falar esses números inversos. Então eu falei 1, 2, 3, 4, 5, ela precisa falar 5, 4, 3, 2, 1. Existem outros testes que eu vou falar 1, 3, 5, 2, 4, coloque em ordem para mim. Aí você tem que ir lá, é isso que é o carregar. Você pega as informações, entre aspas, carrega isso e consegue manipular. Então o 1 é primeiro, depois vem o 2, depois vem o 3, e aí você mantém isso tudo na cabeça para depois falar para a pessoa. Mas isso acontece na prática em que condições? Em todas elas. Quando eu estou te falando uma frase, e essa frase é muito longa, e você precisa lembrar, na hora que eu cheguei no ponto final do que eu estava falando no começo, você está fazendo isso. Agora vamos pensar isso em uma aula que você está dando para a criança, ou mesmo na devocional que você está fazendo lá na sua casa para evangelizar seu próprio filho. E aí você resolve contar para ele a história de Noé. Só que em vez de você chegar logo na arca, você começa lá então, porque quando Deus criou o mundo, Ele fez isso em 6 dias. No 7º Ele descansou. No primeiro dia, Deus fez assim, assim, assim. No segundo dia, você está contando a história do Noé. Mas tem gente que tem uma necessidade de fazer um panorama, né? A hora que você chegou no Noé, a criança nem sabe mais de quem que é que você está falando. Então, pessoas que têm disfunção executiva precisam que as informações sejam dadas de forma curta, prática e objetiva. Se eu quero falar sobre pecado, eu preciso arrumar uma analogia, eu preciso arrumar uma forma de explicar o pecado que seja visual, que seja manipulável, principalmente com crianças, e que seja rápido. Né? Uma das formas mais assim práticas de fazer isso, não sei se vocês já viram, mas isso tem na internet. A pessoa tem lá 2 recipientes com o que parece água transparente. E aí ele fala, olha só, o pecado não parece inofensivo, parece que não causa nenhum problema. Mas quando ele entra na nossa vida e aí vira no pote, aqueles 2 líquidos que são translúcidos ficam marrom. Olha o que o pecado faz na nossa vida. Ó, isso é tudo elemento químico. Dá até para comprar em kit de química. Olha o que o pecado faz. Ele muda. E se você quiser, você podia colocar, inclusive, para ficar vermelho, né? Porque aí você já tem a base do texto bíblico que os nossos pecados são vermelhos. E aí depois você pega o outro líquido e fala, mas Jesus, olha só. E joga, volta a ficar translúcido. Ele nos purifica de todo pecado. Na verdade, tem até um líquido que você coloca, ele fica branco. Em vez de ficar translúcido, ele fica branco. E aí você tem o texto bíblico para falar que Jesus nos deixa alvos como a neve. Pronto.
Você tem ali uma mensagem curta, prática, objetiva, visual e outra coisa muito importante, que gera emoção, porque na hora que fica outra cor, a pessoa faz... Pronto, você conseguiu ensinar para uma criança que pode ter, inclusive, uma questão de desenvolvimento intelectual prejudicado, o que é o pecado, de forma que ela vai entender. Toda vez que você falar de pecado, você fala, então, lembra do que acontece? Parece inofensivo. E aí depois você vai expandindo isso. Uma mentira parece inofensiva, mas ela é como o que eu mostrei para você. E assim você vai generalizando, estendendo, ampliando esse repertório da criança para ela entender o que está acontecendo ali. Mas se você falar, não, vamos falar do pecado e eu vou dizer aqui que no grego pecado é hamartia, que tem uma raiz da... A não ser que essa criança tenha altas habilidades e tenha interesse em línguas, se você fizer isso com essa criança, você pode ter certeza que ela vai amar. Mas para as outras isso não vai servir. E para uma criança que tem disfunção executiva, vai valer menos ainda. O controle inibitório, nesse sentido, a gente precisa entender também que vai ser muito difícil você ensinar para essa criança sentado numa cadeira. Então, você vai ter que descobrir qual é o ambiente ou qual é a condição que essa criança vai ter mais facilidade. Por quê? Porque se você colocar na sua cabeça que a criança tem que ficar sentada e você tem que ficar sentado na frente dela, e que ela tem que ficar quieta por 40 minutos para você ensinar, para depois ela responder o que tem que fazer, não foi ela que criou barreiras. Não foi o diabo que criou barreiras, foi você mesmo que criou barreiras. Ficar sentado muitas vezes é uma barreira para a criança. Ela precisa ficar no chão. Ela precisa ter liberdade. Porque se ela não tiver, ela não vai aprender. Mas como a Magali disse, muitas vezes essa criança é a que depois, na hora que você pergunta, o que o tio ensinou? Ela vai te responder todas as coisas do que estavam lá. Uma outra coisa que é a flexibilidade cognitiva, essa talvez seja a parte mais difícil. Porque quando a criança estabelece uma determinada coisa para ser dito, ela tem muita dificuldade de sair daquilo. Eu tenho um menino, um paciente, que ele tem um hiperfoco agora na crucificação. E aí você pode falar, nossa, mas então essa é uma bênção, né? Ele tem um foco na crucificação, então ele entendeu a história da crucificação e ele fica repetindo isso. É uma bênção. Então, ele já crucificou o irmão mais novo. Literalmente, ele pôs o menininho numa cruz. Só que o menino muda de perspectiva. Ora, o menino também é o soldado e ele é crucificado. E aí a grande questão é que ele fica nesse ciclo de contar história, contar história, contar história, contar história, contar história. E o X da questão é, ele está entendendo o que ele está falando? Porque, por exemplo, esse menino, a grande preocupação dos pais é que ele já teve um hiperfoco em letras. E ele aprendeu sozinho idiomas assim muito diferentes. Russo, por exemplo. Ele tinha menos de 7 anos, ele sabia pronunciar e escrever em russo. Só que esse hiperfoco passou e ele não quer nem saber de letra mais. E o medo dos pais é o quê? O hiperfoco da crucificação passar. E aí, passando esse hiperfoco, ele não ter mais interesse nesse tipo de coisa. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou na igreja falando sobre isso, todo mundo achou o máximo. Todo mundo achou o máximo. E por achar o máximo, ficaram pedindo e reforçando ele para ele contar as histórias. E acabou de ter a Páscoa, né? O que você acha que aconteceu? O menino fez uma apresentação na igreja. E todo mundo acha lindo, todo mundo acha maravilhoso e tal. Mas da última vez que eu vi, ele já estava com um negócio assim, meio pegando ranço da história. Então, a gente pode ter a criança repetindo a coisa, mas necessariamente isso não significa que ela está compreendendo. Mas ela precisa ser exposta. Se ela não for exposta a esse tipo de coisa, ela não vai ter como aprender.
Uma outra coisa que é importante a gente entender, especialmente falando de crianças, é o primeiro tópico lá que eu coloquei, que chama inteligência cristalizada e inteligência fluida. A gente entende hoje que a inteligência é até difícil de definir o que é inteligência, porque são várias capacidades juntas, mas basicamente a gente vai entender que o que é chamado de inteligência fluida, ela começa num gráfico alto e com o passar dos anos ela vai diminuindo. O que é inteligência fluida? É a nossa capacidade de resolver um problema, coisa prática. Então, pensa naqueles jogos que a gente dá para a criança que tem um triângulo, um círculo e um quadrado. E ela precisa encaixar aquilo no lugar. Você já viram esse tipo de jogo? Aquilo ali requer a inteligência fluida, a inteligência prática. Ele precisa entender essa forma que cabe aqui ou que não cabe. Tem criança que faz isso com mais facilidade, tem criança que faz com menos facilidade. Basicamente, do 0 anos até os 20 anos, essa inteligência é a que vai estar mais alta e ela vai diminuindo. Depois a gente tem a chamada inteligência cristalizada, que ela começa em 0 e ela tem a tendência de subir. O que é a inteligência cristalizada? É a inteligência, é o conteúdo que a gente aprende, por exemplo, na escola. E que ele é feito por camadas. Primeiro você aprende soma, depois subtração, depois multiplicação, depois divisão, depois raiz quadrada, depois eu não sei mais. Eu parei ali, depois eu não lembro mais nada. Né? No dia que colocaram letra na matemática, eu já não sabia mais o que eu estava fazendo. Toda vez que eu falo isso, tem alguém que é da matemática que fala para mim, nossa, mas aí é que fica legal para você. Né? Para você, Deus te abençoe. Mas para réis mortais assim, não. Você gosta, né? Sabia. E aí, gente, o que isso significa? Significa que pegar uma criança de 2 anos e tentar ensinar ela uma capacidade de inteligência cristalizada não vai dar certo. Ou 3 anos, ou 4 anos. Até 8, 10 anos. O que você precisa investir nessa época? Você precisa investir na experiência. Você precisa investir em coisas que a criança consiga manipular. Em coisas que gerem emoção. Você precisa utilizar, dentro da medida do possível, estratégias de que a criança incorpore o personagem. Veste ela com uma roupinha. Fala, agora você vai ser o Moisés. Está aqui um cajado. Inventa um jeito de fazer lá um mar para ser aberto. Faz isso com um lençol. Né? Põe um lençol de um lado, um lençol do outro, e aí alguém puxa, pronto, abriu. Está visual, está emocionante, tem sentido, contou a história, se apropriou do conteúdo. Ela vai conseguir fazer as coisas. Quando chega numa época em que a criança já é alfabetizada e outras coisas, aí você vai investir, obviamente, muito mais nessa inteligência cristalizada, dar conteúdo. E uma coisa que a gente precisa fazer com mais frequência na igreja é ensinar doutrina para a criança. Uma coisa que a gente não faz. Então a gente fica achando que sempre a criança não tem condição de lidar com doutrina. Mas o YouTube não tem problema com isso, ele está doutrinando por você. Só que ele está fazendo de outro jeito. E aí depois vai ser muito difícil, né? Você tirar aquilo que foi ensinado ali. Entenda, então, que independente se essa criança tem o transtorno ou não tem, enquanto ela é criança, até os 10 anos mais ou menos, a grande chave para ensinar é criar experiências. Ah, pastor, mas eu comprei lá um devocional, tem um texto, tem uma oração e tem uma atividade. Serve? Mais ou menos. Talvez sirva para você não ficar pensando, o que eu vou ensinar agora? Então você tem um roteiro. Mas simplesmente sentar e ler não vai ser o que vai fazer essa criança se apropriar do conteúdo. Ah, mas na minha casa, quando tinha culto doméstico, era assim. As crianças sentavam, o pai lia a Bíblia, orava e assim a gente aprendeu.
Tudo bem, mas a gente está falando de uma época em que se a criança pegar o celular e ficar, não precisa ficar muito. Se ela ficar 2 minutos ali, ela vai ter visto, no mínimo, uns 160, 180 shorts, que são aqueles vídeos curtos. E aí? Dá para competir fazendo uma leitura? Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu provocarei a ira. Dá para competir com isso? Não dá para competir. Uma outra coisa que é importante a gente entender é que o aspecto neurológico dessa criança, quando ela estiver mais cansada, existem estudos que dizem que o tempo de resposta dessa criança pode chegar até 15 segundos. O que isso significa? Vamos fazer um teste? Vou colocar meu cronômetro aqui. O que é o tempo de resposta? É você dar o comando para cada ação que precisa ser feita. Então, vamos pensar na escola dominical. Você chega lá, a professora fala assim, abre a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 2, quem achar primeiro pode ler. Tudo que eu falei aqui é um comando ou vários comandos? Vários, né? Então vamos lá, ó, vou soltar aqui, eu vou fazer só com 10 segundos, porque senão não vai dar tempo, né? A criança está com disfunção executiva e está em crise. Em crise não no sentido de um shutdown, mas ela está sobrecarregada. Vou soltar o cronômetro. Abre a Bíblia, Gênesis 1, versículo 2. Quem achar primeiro, lê. Abre a Bíblia. Estou falando como que a criança está entendendo. Gênesis, que livro que é mesmo para abrir? Que capítulo que é? Qual que é o versículo? Achei. A criança sobrecarregada leva quase 1 minuto para entender uma informação que foi dada assim, ó, pega a Bíblia, abre a Bíblia e lê tal coisa. Essa criança não vai acompanhar. Qual que é a tendência quando você não consegue acompanhar? Esse negócio aí. Não quero nem saber. E aí essa criança começa a ficar incomodada, começa a se agitar, começa a mexer com o menino do lado, começa a ficar irritada. Daqui a pouco alguém vai pôr a mão, morde. E aí qual que é a classificação que a gente faz dessa criança? Ela não serve para estar em público, ela precisa ficar num lugar sozinho. Só porque a gente não entendeu que o tempo de resposta pode ser mais lento. Só isso. Então, uma tarefa que para a maior parte de vocês foi simples, né? Pegar a Bíblia, abrir e nananã. Para uma criança pode ter levado quase 1 minuto para ela entender o que ela tem que fazer. E aí, às vezes, a gente tem um roteiro na nossa cabeça do que é que a gente precisa ensinar para o filho. E aí eu coloquei na minha cabeça que já porque é Páscoa, eu preciso ensinar todos os textos bíblicos de Páscoa para o meu filho. E aí eu vou sobrecarregar a criança com os textos e depois eu vou perguntar para ela, o que você entendeu? Ela ainda está na página do que é a Bíblia. Aí você fala, tá vendo? Deus não está abençoando, essa criança não aprende nada, ela não sabe nada, ela não faz nada, ela nunca vai ser um crente, vai para o inferno. Sendo que, na verdade, era só a gente se contentar, e aí é uma questão nossa, não é da criança. É ensinar um versículo por vez. E quantas vezes a gente vai ensinar esse versículo? 10, 15, 50, até a hora que a criança estiver
com aquele conteúdo. Nossa, pastor, mas então se for assim, para ensinar uma cosmovisão bíblica, né? Criação, queda, redenção e consumação, eu vou levar a vida inteira. Aí você pegou. Aí você entendeu agora. É isso mesmo. Nossa, mas se for para fazer isso para uma criança, eu não vou conseguir fazer isso para 10 crianças. Pois é, mas quem falou que você tem que fazer para 10? Quem disse que a gente tem que fazer para todo mundo? Se você fizer só para a sua família, só para a criança que está com você, já está excelente. Eu sou de uma época, eu cheguei na igreja no final dos anos 90, a gente tinha isso me pegou muito assim. E era o negócio de ter um desejo ardente por conseguir levar alguém a Cristo. Quem aqui é dessa época? Era quase, quem nunca tinha levado alguém a Cristo, era quase que uma casta inferior, assim, como se você não fosse tão crente. Não é? Porque todo mundo falava, nossa, isso aqui é meu filho espiritual. Eu falava, filho espiritual. Todo mundo tinha um desejo por isso. Quantas vezes você já discutiu isso nos últimos 6 meses com as pessoas? Estou levando fulano a Cristo, estou discipulando fulano de tal família. Quantas vezes nos últimos tempos você ouviu isso? Agora, sabe qual é a notícia pior que eu tenho para te dar a respeito disso? É que você está discipulando as pessoas. Você está ensinando as pessoas. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, você está fazendo isso. Só que como você não é intencional em fazer isso para Cristo, você está formando as pessoas no molde do mundo. E perdendo a chance de fazer isso, moldando essa pessoa para Cristo. O meu filho, como eu disse ontem, ele não falava, né? E aí, até foi comentado aqui, né? É Danilo, né? Fono. Ele falou que a gente muitas vezes tem uma angústia, né? De querer ouvir o filho falar eu te amo e tal. E essa era uma coisa mesmo que acontecia. Eu nunca verbalizei isso, mas a minha filha mais velha falava, a gente não vai conseguir conversar com o Benício? Minha filha mais velha falava. E aquilo arrebenta a gente, né? Você fala, nossa, a irmã querendo conversar com o irmão e não vai ter isso e tal. E hoje ele fala até demais, então quase que a gente pede para ele ficar quieto. Já falou muito, né? Mas uma coisa que aconteceu com a gente que foi muito interessante era assim, a gente resolvia fazer o culto doméstico e ele não queria. Ele não queria de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu sempre fui por um lado assim de criar alguma coisa mais, uma coisa diferente. Então, muitas vezes o culto doméstico lá envolvia torta na cara. Culto doméstico, as crianças, a gente fazia torta na cara. Então contava a história e depois tinha as perguntas. Então quem acertasse a pergunta dava a torta na cara do outro. Torta na cara com chantilly assim, só espuminha. Nossa, é lógico que você fala, mas quanto que ficou da história? A gente repetia essa história 10 vezes. Porque você contava uma vez e depois você ficava reforçando parte por parte nas perguntas. Né? E tinha uma diversão, tinha uma interação, tinha as coisas e tal. Ora ele queria participar, ora ele não queria. Hoje, agora ele está com 6 anos, a gente às vezes tem um problema diferente com ele. Porque às vezes a gente chega tarde da igreja e já quer se arrumar para ir dormir logo, né? E ele fala, mas não vai ler a Bíblia? E aí eu vou te falar assim, com sinceridade, dá vontade de falar, hoje não. Mas aí você para e pensa, nossa, mas quantas vezes tentou fazer isso com esse menino e ele não quis, né? Vale a pena dar 5 minutos a mais aqui de ficar acordado mais 5 minutos. Vai lá, lê e tal. Só que tem que ter atividade. O quarto deles é todo cheio de papel, porque fez atividade, colou, tem um negócio da cola colorida, tem um negócio, tudo quanto é coisa. Você imaginar, minha casa parece uma papelaria. Né? EVA, não sei o quê, porque aí você vai fazendo e vai deixando aquilo visual.
E agora chegou um momento em que ele tem esse interesse. Mas aí você fala assim, então agora na igreja deve estar indo, né? De vento em popa. Toda vez que vai falar que é para ir para a igreja, tem uma dificuldade. Teve a época que gostava muito, tem a época que agora não gosta, depois vai voltar a gostar de novo. E a gente precisa entender que muitas vezes essa frustração não tem a ver com a criança, tem a ver comigo. Eu sou pastor, eu espero que o meu filho sente no primeiro banco, que meu filho faça determinadas coisas. E não precisa ser pastor para isso, né? Só porque você é crente, você quer que o seu filho faça determinadas coisas. E a gente precisa ter paciência. A gente precisa entender que não vai ser no tempo e da forma que a gente pensa. Mas se você quer uma resposta cognitiva de como é que você vai ensinar seu filho, se ele tem menos de 10 anos, invista na inteligência fluida. Faça as coisas terem forma, emoção, cor, cheiro, gosto. Vai fazer a Páscoa? Faz a bendita da Páscoa, gente. Isso é óbvio. Dá um negócio para comer. Ah, porque eles comeram ervas amargas. O que é erva amarga? Às vezes a criança não tem a capacidade de criar essa figura na cabeça. Mas se você pegar um agrião e der para ele comer, ele vai entender. Ah, mas ele tem seletividade alimentar, ele não come. Fala que foi Deus que mandou, porque ele precisa pelo menos saber qual é o gosto. Dá um pouquinho, faz um jeito, mostra, cria essa questão visual. E aí, outras dicas que eu já dei, né? Seja prático, curto. Ah, mas o culto doméstico tem que ter 1h30. Não tem. Não tem nenhum lugar na Bíblia falando que você tem que fazer um culto doméstico com liturgia presbiteriana. Pelo menos não tem na minha Bíblia. Né? Então a gente quer fazer o culto assim, com uma abertura, né? No órgão, aí o pessoal fica inquieto. Aí você chega, sauda, na graça e na paz, Senhor Jesus, as crianças respondem. Todo mundo ali de terno, bem sentadinho. Não precisa disso. O culto doméstico pode ser na cozinha, no chão da cozinha, fazendo alguma coisa ali junto, dando a entender. Você já sabe o que é o maná? Conceitualmente você sabe o que é, não sabe? Mas você já pôs na boca? É lógico que não um maná verdadeiro, mas pelo menos a sugestão do texto bíblico para você conseguir trazer isso com propriedade para a sua vida? Se você não fizer isso com a criança, ela nunca vai entender o que é esse maná. E ainda a gente pode fazer e correr o risco dela falar assim, nossa, mas é ruim. E aí você vai falar, então, os israelitas falaram a mesma coisa. E aí ele entendeu direitinho, então, o que é que estava acontecendo. Né? A gente precisa identificar qual que é a forma que a criança aprende. Se a gente não fizer esse esforço individual, a gente não vai conseguir levar essa criança a Cristo de forma nenhuma. Tem mais um slide? O que a gente vai ensinar? Aqui uma lista só, né? Vai ensinar sobre Deus, a fonte da nossa salvação, sobre o pecado, sobre Jesus Cristo, sobre o arrependimento e a fé, sobre os resultados da salvação. E uma dica, utilize os catecismos. Ah, mas eu não sei que roteiro que eu sigo, pastor, para ensinar meu filho. Pega o breve catecismo de Westminster, vai lá, baixa lá, está gratuito. Começa a ensinar por ali, pega uma pergunta, faz uma pergunta por semana. Ah, mas é pouco. No final do ano vai ser 52 perguntas. Em 2 anos, acho um pouquinho mais, você faz o catecismo inteiro. Ah, mas eu queria uma coisa assim mais fast food. Esse problema é seu, não é da criança. Esse problema é seu, não é da criança. Isso precisa ficar claro para a gente. Pode passar. Algumas coisas, então, práticas. Conheça a criança através de uma entrevista ou liste os interesses e aptidões da criança para o trabalho em casa. Utilize narrativas curtas para ensinar. Não tem nada mais eficiente para ensinar do que você contar uma história. Ah, pastor, mas é isso que a gente faz na escola dominical. A gente conta a história. Gente, eu fiz uma avaliação de uma menina que ela não tem o transtorno, mas ela tem altas habilidades. O QI dela é 146 e ela tem 9 anos.
Ela é um gênio. Com 9 anos ela toca viola caipira. Eu nem consigo pegar do jeito certo na viola. Fala inglês, tudo. Menina extraordinária. E aí a gente estava conversando lá, e eu sei que ela é da igreja. E aí a gente vai conversando, e aí veio uma coisa que ela estava entediada, que ela não estava querendo ir na escola dominical mais. Eu falei, nossa, mas o que é que está acontecendo? Você está entediada? E aí a resposta foi uma coisa assim extraordinária. É que toda vez a gente aprende da história de Noé. E aí eu parei para pensar, independente do currículo que você usa, da cultura cristã, de qualquer outra, você já viu os currículos de criança? Você já parou como adulto para olhar o currículo de criança e ver o que é ensinado? São as mesmas histórias. Ah, mas a Bíblia só tem essas histórias para contar. É, e não é. Se você conta para essa criança com 3 anos a história de Noé, com figurinha, aos 4 a mesma história, aos 5 a mesma história, aos 6 a mesma história, aos 7, aos 8, aos 9, chega uma hora que na hora que você apresenta o barquinho, ela já... Ah, não é. De novo. Agora, faz um esforço de entrar no YouTube e pesquisar como fazer um barquinho de papel. De jornal. Para ficar maior. Pega lá as folhas e leva para as crianças e coloca uma folha na mão de cada criança e fala, a gente vai fazer um barquinho hoje. Faz a dobradura. Todo mundo fez o barquinho. Aí você pega a tinta marrom. Aí todo mundo pinta o barco lá. Aí você pega um isopor. Pinta de azul. Coloca o barquinho lá. Não vai ter uma arca só. Tudo bem que é uma licença poética no texto, né? Vai ter várias arcas. Mas cada um tem a sua arca. Vai lá e recorta carinha dos bichinhos e cola lá na janela. Também não é licença poética também. Mas só para saber que os bichinhos estão lá dentro. Já não é mais uma história contada do mesmo jeito. Ah, mas tem mais o que fazer? Lógico que tem. Vai no Pinterest, sabe aquele aplicativo? Vai nesses outros assim e procura como construir um barco de palito de sorvete, picolé. Constrói a bendita da arca com as crianças. Tenho certeza que vai ser outra narrativa, outra condição. Ah, pastor, mas o mais importante da história não é o barco. Eu sei. O mais importante da história é dizer que Deus resolveu ser gracioso. Tem lá o arco-íris, tem lá um monte de coisa. Mas você vai utilizar dessas coisas para chegar em outras. Aí a gente fala do tabernáculo. Vamos ser sinceros, tem gente adulto que não sabe o que é o tabernáculo. Tem na internet para você comprar um tabernáculo pronto. Se você for em São Paulo, na Visconde de Sarzeiras, lá você compra até o Moisés, se você quiser. Você leva tudo para casa. Leva, põe lá a maquete, ou faz o negócio com a criança, abre, mostra onde que estão as coisas. Torna palpável para ela. Se a gente não faz isso, a gente não consegue criar o ambiente que vai favorecer essa criança a crer em Cristo. E aí depois não vai adiantar a gente falar, mas o problema, sabe o que é? É que intelectualmente é muito difícil. Não, não é muito difícil. Se essa criança consegue escrever o nome dela, ela consegue escrever o nome de Jesus também. Se ela consegue identificar que aquele nome é dela, ela também vai conseguir identificar o nome que pode salvar. Mas a gente precisa entender que é um esforço, um investimento necessário para que essas coisas aconteçam. É isso que eu estou querendo dizer com cria a experiência do conceito abstrato.
conceito abstrato é, por exemplo, amor. O que é amor? Eu tenho uma definição de amor, com certeza a sua é outra. Eu, por exemplo, tenho uma definição que saudade é uma coisa boa. Pode ser que para você saudade seja uma coisa ruim. Não é? Agora, eu preciso criar uma experiência do que é esse conceito abstrato para ensinar para a criança. Porque eu sou enjoado nessa parte, mas assim, gente, a gente tem a tendência de falar, essa criança não tem a capacidade de entender o que é uma emoção. Mas defina você o que é a emoção, então, para mim. Defina para mim o que é raiva. A hora que você conseguir definir o que é, normalmente a gente define isso com o quê? Com uma imagem, não é? Com uma ilustração, não é? Aí a gente consegue, então, colocar isso para a criança. Eu tenho um adolescente autista, que é meu paciente, e ele teve um surto de raiva na escola. Derrubou umas cadeiras e tal. E aí ele chega lá e ele não consegue falar o que é que está acontecendo. Qual é a emoção que ele está sentindo. Eu peguei uma folha, um papel, dei para ele, um papel e uma caneta, dei para ele e falei, desenha para mim. Ele fez um bonequinho, um menininho assim, e o rosto todo riscado assim de preto. Bonequinho perfeitinho, mas a cabeça toda riscada assim de preto. Não é visual o que ele está vivendo? É visual. Eu tenho um outro, que vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? Fantástico, né? Agora vai sair o 2 com a ansiedade. Estamos todos ansiosos por ela. Esse foi a minha filha. Ela era pequena ainda, ela chegou, e aí não sei o que estava acontecendo, ela falou assim, porque eu estou vermelho. Vermelho? O que é isso, Laura? O que é estar vermelho? Não, porque eu estou vermelho. Igual o desenho. Aí até consegui associar, né? Qual que é o vermelho? É a raiva, né? Ela arrumou um jeito de dizer o que ela estava sentindo. Ela estava vermelha. Né? Durante um tempo a gente usou isso. O que aparecia mais na hora da refeição era o verde. E aí cada hora aparecia um, né? Mas esse do vermelho foi fantástico, porque ela associou com aquilo. Então, por um determinado tempo, talvez a gente vai fazer mesmo esse tipo de associação. E eu coloquei por último aqui um conceito daquele teórico que a Magali trouxe ontem, que é o Joseph Renzulli. Ele é um estudioso de altas habilidades, mas ele tem uma frase que na minha concepção é fantástica. Ele diz que quando a maré sobe, todos os barcos sobem também. O que ele quer dizer com isso? Que no dia que a gente resolve enriquecer o currículo para uma criança que tem altas habilidades, todas as outras crianças no conjunto vão aprender mais, vão se elevar. Pode ser um barco grande, um barco pequeno. Então, talvez a gente comece com a igreja falando assim, nossa, mas naquela sala tem uma criança autista e a gente vai precisar fazer uma diferença lá de currículo ou de aplicação porque não está dando muito certo. Eu garanto para você que a adaptação que vai ser feita para aquela criança autista, de ser mais visual, de ser mais dinâmico, de ser em partes... Ah, pastor, mas não tem como eu dar uma aula de 10 minutos na escola dominical? Como que vai ficar? Dê 3 aulas em uma aula, divida o assunto, reparte o negócio, faz uma parte teórica, prática, até que você faça as coisas. Tenho certeza que aquela sala, comparada com outras, vai estar bem melhor depois de um tempo. Porque à medida que a gente faz esse investimento, isso também vai elevando as outras crianças. Elas também vão aprendendo mais coisas. Pode passar. Para a gente caminhar para o final, C.S. Lewis tem uma frase que diz assim: o cristianismo não concebe os indivíduos humanos como meros membros de um grupo, ou itens numa lista, mas como órgãos num corpo, uns diferentes dos outros, e cada qual oferecendo uma contribuição própria e insubstituível. Essa parte de uma contribuição própria e insubstituível
é o que eu falei um pouco ontem. A gente acha que, ainda que a gente não verbalize isso, mas a gente acha que muitas vezes a gente está fazendo um favor em acolher, em receber pessoas com deficiência. O que a gente esquece é que essas pessoas também foram dotadas com dons. E o corpo só funciona com todos os órgãos. Senão ele tem prejuízo. Uma parte vai ficar mais cansada que outra. Vai ter uma lesão onde não era para ter. O nosso problema é que a gente não olha para essas pessoas como sendo pessoas que estão completando a gente. Pessoas que estão trazendo o que nos falta. A hora que a gente entender isso, aí as coisas vão mudar. Estava dando aula para um pessoal numa igreja, e aí uma menina que é autista dá aula também na escola dominical, e aí eles estavam contando uma situação que essa professora autista tem uma menina autista na sala, e a menina saiu. E ela não queria voltar para a sala de forma nenhuma. E aí, quando foi descobrir o porquê que ela não queria voltar, é porque no corrimão da escada tinha uma joaninha. E ela estava encantada com a joaninha. A professora autista foi para tirar a menina, acabou ficando. Eu também achou interessante. E como é uma sala grande, tem mais professores, e aí foram ver o que é, mas o que está acontecendo? Está passando mal, sempre fica aquela preocupação e tal. Não, no fim das contas era a joaninha. A joaninha voou e foi embora e tal. E aí alguém estava falando, mas como que a gente lida com essas coisas? Porque aí a criança fica muito num foco, é difícil a gente tirar ela e tal. E aí eu falei, do que era a aula? A aula que vocês estavam dando era do quê? Era da criação. Vocês não entenderam. Na verdade, ela conseguiu fazer a aplicação do negócio. Ela estava admirando a criação. Não é? Uma joaninha, mas ela estava admirando a criação. Enquanto muitas vezes a gente está lá querendo dar conteúdo. Ela estava aplicando. Ela estava contemplando a criação. Será que não é esse tipo de contribuição que é insubstituível para mudar a nossa concepção do que é igreja? De quem é que está contribuindo? Será que é a gente que vai contribuir com eles ou eles que vão contribuir com a gente? Será que a gente não precisa pôr o pé no freio e começar a ver as coisas num ritmo um pouco diferente? Sem essa pressa que a gente tem de cumprir o currículo em um ano? Talvez à medida que a gente parar para olhar esse tipo de coisa, aí a gente vai conseguir então desfrutar mais das coisas de Deus. Por fim, Jesus diz assim, pode passar. Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Às vezes a gente não impede o pequenino de ir, mas a gente também não cria a ponte que ele precisa para chegar. A gente precisa ser uma igreja intencional. E a figura que eu mais gosto de usar você já deve ter visto isso mesmo que pela televisão. Já viu a corrida São Silvestre? Final de ano, normalmente, tem a corrida de São Silvestre. Se você já viu aquela corrida, você sabe que tem uma diferença de outras provas. Em outras provas, é cada um por si. E normalmente os quenianos na frente, né? Mas a São Silvestre é uma prova diferente. Quem está correndo e vê um outro andando, pega na mão, vamos. Quem está em volta não fica falando, seu lento. Fica lá, vai. Tem um mútuo, assim, é uma coisa mútua de incentivo. O objetivo não é quem vai ganhar. O objetivo é todo mundo completar. O grande problema da igreja é que a gente acha que a gente está numa corrida de 100 metros. Quem vai chegar primeiro? Quem vai receber os louros da vitória? A gente precisa ser muito mais uma corrida de São Silvestre. Não deixando ninguém para trás. Ajudando todo mundo a chegar. E talvez isso vai fazer com que a gente caminhe bem mais devagar. Mas a gente vai conseguir apreciar uma joaninha. A prática daquilo que Deus quer
para a nossa vida. Bem? Eu acho que, não sei se tem, mas acho que tem uns 10 minutinhos. Alguém tem uma pergunta para fazer? Ou quer compartilhar alguma coisa? Não? Quando isso acontece, são duas possibilidades. Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo, então está tudo certo. Mas tem aqui, ó, uma... Bom dia, pastor. Na verdade, em relação ao seu diagnóstico, que tem sempre aquele pensamento assim, posso dizer que é o meu pensamento, preconceituoso, de às vezes pensar, poxa, você já é adulto, né, viveu a infância inteira sem esse diagnóstico, no que você saber hoje que você tem esse diagnóstico vai influenciar, vai mudar, e até que ponto isso se torna uma desculpa ou isso se torna uma bênção, né? Tá. Para você e para as pessoas ao seu redor. Ótima pergunta. Ontem eu respondi uma pergunta mais ou menos assim. Vou tentar ser simples. O fato do transtorno estar na pessoa e não ser tratado adequadamente leva a um monte de comorbidades. Eu, por exemplo, na adolescência, tive depressão, ansiedade, e sempre sendo tratado como uma simples depressão, uma simples ansiedade. Outras questões físicas, sensoriais, no meu caso mais as sensoriais, sempre foram tratadas também pontualmente, mas nunca como se fosse assim, né? Você vai lá e poda, mas não tira a raiz nunca daquilo. O fato de ter um diagnóstico, independente da idade que você tem, vai ajudar você ter um tratamento mais adequado para aquilo que você tem. Então, ainda que a gente possa falar, mas um médico vai tratar uma depressão num autista ou numa outra pessoa do mesmo jeito. Às vezes não. Muitas vezes essa medicação vai ser diferente. A dose vai ser diferente, né? Existe uma questão, principalmente na psiquiatria, muito importante da gente entender, que é o como esse remédio vai fazer o efeito na vida daquela pessoa em específico, né? Por isso que é muito perigoso quando eu tomo fluoxetina e falo para você, toma porque é bom também. E aí, para você pode ser péssimo. Para mim foi bom, pode ser péssimo para você e assim por diante. Então, talvez uma coisa prática ter o diagnóstico ajuda você a olhar o global da pessoa e a entender que determinadas coisas não são primárias, são secundárias. Então, quando eu trabalho disfunção executiva nessa pessoa, muitas vezes eu vou diminuir a ansiedade dela, porque eu criei um repertório para que ela lide com aquelas coisas melhor e isso não gera ansiedade. Ah, mas é perfeccionismo. Então, muitas vezes o perfeccionismo é uma desculpa mal elaborada para a dificuldade que tem de realizar as coisas. Então, se eu trato isso na base, ainda que eu não vou curar, mas eu trato isso na base, eu elimino outras consequências que acontecem na vida. Então, isso é uma primeira coisa. A outra questão que você falou isso não vira uma desculpa? Eu acho que todo mundo passa por momentos quando tem um diagnóstico assim na fase adulta, né? Um diagnóstico tardio. Mas o que eu ouço da maior parte das pessoas é que o diagnóstico foi libertador, no sentido de que a pessoa se esforçava demais para conseguir fazer algumas coisas e aí hoje ela, por exemplo, não faz. Então é comum você ouvir do cônjuge, de alguém assim que é próximo da pessoa, dizendo: ah, mas antes ele fazia as coisas, agora ele não faz. De certa forma, a pessoa tem uma autonomia para falar: eu não vou mais me colocar nesse tipo de situação, porque eu sei que isso vai acabar comigo depois. Então, eu comentei ontem aqui que nessa época missionária,
eu ia para as viagens missionárias, eu voltava 10 quilos mais magro. E não é porque eu não comia, é porque o estresse que tinha ali era tamanho que eu não conseguia lidar. Doença de pele. Teve uma vez que eu acordei, eu estava meio que cego de um olho. Depois eu vou conversar com o... Oi? Com o Silvio. Porque eu simplesmente não tinha. Aí fui fazer exame e tal, não era. Achei que era alguma coisa lá de descolamento de retina, qualquer coisa. E o médico falou, não. Ó, isso que está acontecendo com você pode ter 3 possibilidades. Você tem mais de 70 anos? Eu falei, eu estou acabado, mas também nem tanto, né, doutor? Segundo, você tem diabetes? Não. Então a última coisa pode ser estresse. Eu estava cego de um olho, eu não conseguia dirigir, para você ter ideia. Beleza. Então, quando tem esse diagnóstico, você consegue ter uma visão global da pessoa para conseguir fazer o tratamento mais adequado. E eu vejo nas pessoas que recebem o diagnóstico uma disposição maior de fazer as coisas, não de não fazer. Né? Eu acho que é mais ou menos o que eu vejo é que nós temos um grande número de pessoas diagnosticadas com autismo e quando a gente olha para as nossas dificuldades, eu consigo enquadrar todo mundo ao meu redor com autismo, né? Meu esposo, meu pai, eu, minha mãe, irmão, e aí a gente vai, poxa, será se todos nós, se fôssemos avaliados, se fôssemos atrás, teríamos um diagnóstico? Porque eu estava até comentando com ela, hoje eu consigo olhar para o meu tempo de escola e ver umas dificuldades que eram absurdas, né? Hoje estou fora da escola, então, ufa, estou livre, mas se eu olhar para trás, para a minha história, vai ter um momento que eu vou falar, poxa, eu acho que ali eu me enquadro, entendeu? E aí eu fico assim, será que seria bom todos fazerem esse tipo de avaliação, de estudo, para tentar compreender as limitações que cada um tem para viver de forma mais saudável? Eu acho que o grande X da questão é a gente entender a diferença de dificuldade para prejuízo. Dificuldade todo mundo pode ter. Prejuízo é outra coisa. Por exemplo, eu fiquei ontem o dia inteiro aqui. Essa noite eu tive febre. Toda vez que eu tenho alguma coisa desse jeito, eu fico com febre. Eu já estou até acostumado, eu já nem tomo remédio mais, porque eu já sei o que está acontecendo. E você fala, mas você não quis ficar aqui? Não, eu queria estar aqui. Foi ótimo estar aqui. Mas é uma questão de que vai caminhando, e chega numa hora que... Assim. Então, talvez essa febre de ontem não me prejudicou hoje de manhã. Mas eu tenho certeza que hoje à tarde eu vou estar arrebentado. E amanhã de manhã eu vou estar bem pior. Então eu consigo já saber essa escala. Como eu sei isso, eu evito que essas coisas aconteçam com meu filho. Mas eu posso estar errado. Porque pode ser que para ele não seja desse jeito, entendeu? Mas por entender aonde tem os limites, a gente acaba conseguindo lidar um pouco melhor com isso. Eu deixei de fazer muitas coisas que eu fazia antes, para falar a verdade, porque me faziam mal. Mas, por outro lado, eu comecei a fazer um monte de outras coisas novas. Né? Então, eu acho que tem o mau diagnóstico ruim, esse sim ele é prejudicial. Agora, só para comentar uma outra coisa, eu sei que eu já fui no tempo, né? Mas assim, todo mundo é autista, todo mundo tem TDAH. Bom, a gente está falando de critérios, especialmente no TDAH, que são critérios universais de muitas doenças. Então, pensa só, desatenção, impulsividade e hiperatividade. Desatenção, se você está deprimido, você tem desatenção. Impulsividade está no corpo de um monte de doenças e na personalidade de muitas pessoas. Necessariamente não é uma doença, é só o seu perfil. Você é mais energética? Não é energética. Você é uma pessoa mais para frente. A hiperatividade, às vezes, a gente adulto já não tem tanto. Né? Não visualmente, né? Porque aí, assim, unha é uma coisa interessante, né? Você olha a unha das pessoas, quase não tem unha, né? Tá no cotoco aqui, tal. Porque vai para esse tipo de coisa. Então, se eu olho assim de uma forma superficial, eu vou olhar e falar, não, tem TDAH sim, mas não é a mesma coisa. Então, dificuldade e prejuízo é o critério, e outras coisas é a gente entender que tem critérios muito
comuns, que na verdade eles estão em uma série de outras coisas da vida no cotidiano, né? Acho que talvez essa seja uma resposta um pouco simples para isso. Obrigado, viu, irmãos?